Matheus, vou te pedir um favor de ficar mais um pouco com a gente, porque eu vou te explorar só mais um pouquinho nesse domingão, que tem Claro, outro assunto que eu quero tratar com você, que é sobre o Banco Master. O ministro sim. do Supremo, Dias Toffoli, viajou para Lima, no Peru, para assistir a final da Libertadores em um avião do empresário Luiz Oswaldo Pastore, e com mais 15 pessoas, entre elas Augusto Arruda Botelho, que é um dos advogados do diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bull, alvo da Operação Compliance Zero. O ministro disse a pessoas próximas que é amigo do empresário e que não conversa sobre processos nessas viagens. Toffoli determinou que o processo contra o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de outros diretores seja submetido ao gabinete dele e sigam sob sigilo. A gente vai então de novo falar com o Matheus Coutinho, porque eu quero saber o seguinte, Matheus. É difícil acreditar que não se fale sobre processos numa viagem como essa. Isso é a primeira coisa. Pode até ser verdade, mas é difícil acreditar. E só de ter essa informação já cria um problema aí para o ministro. E aí eu queria saber como é que isso repercutiu em Brasília. O que tem se falado aí sobre isso? Pois é, esse é um episódio que, né, foi revelado hoje pelo Globo, assim, tem causado uma repercussão, sobretudo por ser, né, é uma das principais investigações da polícia no momento, né, envolve um grande banqueiro que é conhecido justamente por suas relações políticas, envolve volumes de dinheiro surpreendentes, assim, né, a gente está falando, só nesse caso do Master aqui, fala-se mais de 12 bilhões que o BRD teria injetado no Master, que na prática injetou isso sem ter muita justificativa para injetar tanto dinheiro assim, não tinha tantos documentos para embasar esse investimento dessa monta. E, então, assim, é uma grande investigação, uma investigação muito rumorosa, tem repercutido muito aqui em Brasília, justamente porque, primeiro, primeiro que é o Toffoli viajando num jatinho de um empresário, e nesse jatinho está um advogado de uma das pessoas investigadas, logo na sequência o Toffoli, né, puxa o caso todo para o Supremo, causa esse estranhamento no começo, mas o que o ministro, né, o que eu ouvi, apurei junto a algumas fontes, o pessoal do Supremo, é que o ministro tem colocado que, olha, quando teve a viagem, nem havia chegado para mim ainda esse processo, porque na verdade foi um pedido da defesa do Vorcaro, foi protocolado na sexta-feira à noite, ali no fim do dia, na sexta-feira, e a viagem do Toffoli foi no sábado pela manhã, foi naquele sábado que ocorreu a final da Copa Libertadores da América, e que também outras pessoas, que a gente conversou com outras pessoas que estavam no voo, né, tem colocado que tinha mais gente no voo, tinha mais de 10 pessoas, cerca de 15 pessoas no voo, e então tem esse esforço do ministro de tentar minimizar isso, de colocar como algo menor, mas o que há é de fato um constrangimento, até porque a gente sabe, né, nos últimos tempos, tem saído muita notícia disso, de vários ministros, inclusive o Toffoli também, né, o ministro que costuma participar desses eventos no exterior, promovidos por grandes empresários, grandes banqueiros, e vários ministros do Supremo têm participado de eventos, inclusive eventos que o próprio Vorcaro, né, que é o dono do Master, bancava, organizava, então essa operação, além de tudo, tem esse grande constrangimento, e mais esse sinal de proximidade do ministro com um dos advogados do caso, gera um constrangimento, gera uma exposição para a corte, e que vários políticos acabam se aproveitando, sobretudo dos grupos bolsonaristas, né, que já estão com um mal-estar grande com o Supremo, eles acabam também se aproveitando disso para criticar. Então, assim, estamos vivendo uma fase de fato, sim, gera-se um constrangimento, ainda que, assim, como eu coloquei, né, o que eu apurei aqui junto à fonte para especialistas é que, de fato, o processo chegou na sexta-feira à noite, o recurso do Vorcaro, e naquele momento não tinha nenhum recurso desse Augusto Arruda Botelho, ele defende uma outra pessoa, um outro personagem, né, que era o diretor do Master lá, o Luiz Antônio Bull, e naquele momento o Augusto ainda não tinha nenhum pedido específico, nada do Supremo, então, assim, a rigor não tinha nada de irregular com esse advogado, mas o que há é, de fato, esse constrangimento e essa dúvida, assim, né, de quais são esses limites, o que, de fato, se o Toffoli conversou ou não diretamente com esse advogado, o que, de fato, foi dito ou não dito. Então, assim, acho que mais do que uma prova de que houve alguma coisa errada, é mais um mal-estar, que um certo constrangimento que cria para o STF da situação. Ainda que o Toffoli, né, tente minimizar, ele vem tentando, né, falando a interlocutores que, olha, quando eu viajo com essas pessoas, viajei com amigos, sou muito amigo desse empresário há mais tempo, ele teria dito, né, que teria viajado com esse cara que ele é
um avião desse empresário que ele conhece há mais tempo e que nessas viagens ele falaria até de coisas mais interessantes que de processo, não faria sentido ficar conversando sobre processo numa viagem para assistir um jogo de futebol. Enfim, o que a gente tem apurado são esses relatos, mas o fato é, gera-se um constrangimento, né? Um ministro do Supremo Corte, um empresário, e cria-se esse mal-estar em Brasília e, sobretudo, algumas alas mais bolsonaristas, políticos mais desse campo, têm usado isso para reforçar suas críticas ao Supremo, né? Que eles também satisfeitos com o Supremo. Tá certo, Matheus Coutinho, falando ao vivo de Brasília. Muito obrigado pela sua participação aqui no All News. Ô, Fábio, voltando com você para falar desse assunto do Banco Master, aí eu queria saber a tua opinião sobre isso. Se fala muito em um STF político. E aí, quando o Dias Toffoli, ministro, viaja com o advogado do caso que ele mesmo está tendo que analisar, não dá para dizer que não é, né? Fica uma pulguinha atrás da orelha, mesmo ele dizendo que não se fala sobre esse assunto numa viagem como essa. O STF, por princípio, eu espero que não seja polêmico, mas o STF, por princípio, ele tem alguns assuntos que ele vai se sobrepor à discussão política, né? Ele não pode fazer política partidária, ele não pode fazer defesas de ideologias, mas uma vez que ele é uma corte revisora de políticas públicas e de projetos de leis, ele acaba tendo uma natureza política. Ponto. Né? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente e no limite do injustificável são algumas práticas que são recorrentes dos ministros da Suprema Corte nos últimos 20 anos. Né? Então, basicamente, são eventos muito grandiosos e com financiamentos muito grandes de empresas que, em algum momento, ações podem estar sendo avaliadas no Supremo. São escritórios muito próximos de familiares de ministro do Supremo, em que o julgamento cai com o ministro e o ministro não se define como impedido por motivo de proximidade a julgar. É ministro que voa no mesmo avião do defensor de um caso que aí, nesse caso, especificamente do Dias Toffoli, está com ele. Então, já é difícil explicar para a população que há uma dimensão, ainda que não seja político-partidária, política de atuação do STF. Aí a população vê essas práticas acontecendo, você fica numa situação de muito difícil defesa da natureza republicana do STF. Seria de bom tom que a própria corte revesse procedimentos, revesse práticas, revesse ações para evitar ficar tão exposta.